Senhoras e senhores deputados, pedia só uns segundos de atenção. Eu vou declarar aberta esta sessão, mas, como é de conhecimento, vai ter que ser interrompida, porque eu e os restantes membros da mesa e os seus vice-presidentes vamos ter que proceder à recepção dos nossos convidados, do Sr. Presidente eleito, do Sr. Presidente também ainda em funções, e retomaremos depois os nossos trabalhos cerca das 10 horas, ou melhor dizendo, mesmo cerca às 10 horas. E por isso declaro suspensa e interrompida agora a sessão. Será feita a respectiva reabertura às 10 horas. Muito obrigado. Declaro reaberta a sessão. E peço ao Sr. Secretário da Mesa, o Sr. Deputado José Carvalho, para proceder à leitura da ata da Assembleia de Apuramento Geral da eleição do Sr. Presidente da República. Pedia silêncio, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. No 16º dia do mês de fevereiro de 2026, nesta cidade de Lisboa e no Palácio Raton, edifício do Tribunal Constitucional, pelas 9 horas, reuniu-se nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 105 a 110 do Decreto-Lei nº 319-A/76, de 3 de maio, a Assembleia de Apuramento Geral, segundo sufrágio da eleição do Presidente da República, constituída nos termos do disposto no artigo 98 da Lei nº 28/82, de 15 de novembro, na redação da Lei nº 13-A/98, de 26 de fevereiro, sob a presidência do Juiz Conselheiro Presidente, José João Abrantes, estando presentes os juízes conselheiros da primeira secção do mesmo Tribunal, João Carlos Loureiro, Maria Benedita Urbano e Rui Guerra da Fonseca. Secretariou os trabalhos Maria Emília Gomes, Secretária de Justiça do Tribunal Constitucional, coadjuvada por Norberto Paulo Grabulho, escrivão adjunto. Assistiu igualmente aos trabalhos o ilustre mandatário do candidato António José Martins Seguro, excelentíssimo Sr. Dr. Luís Filipe Pereira. A Assembleia começou por analisar as atas remetidas pelas Assembleias de Apuramento Distrital e Intermédio, procedendo à verificação da correspondência
relativamente a cada Assembleia de Apuramento entre o número de votantes e o número de votos em branco, nulos e validamente expressos nos diferentes candidatos apresentados a sufrágio, cujos resultados validou, sem prejuízo das discrepâncias que a seguir se mencionam. Relativamente ao apuramento dos distritos de Beja e Évora, foram registadas discrepâncias no número total de votos de ambos os candidatos, tendo sido dada nota das mesmas à Comissão Nacional de Eleições e à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. No que toca ao apuramento do Distrito de Lisboa, foi registada a discrepância no número total de inscritos, dela tendo sido dada nota à Comissão Nacional de Eleições e à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Aliás, à semelhança do que já sucedera no primeiro sufrágio. O número total nacional de eleitores inscritos, resultados das atas, continua a estar em desconformidade com aquele que consta do sítio da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. No que respeita ao Distrito de Santarém, não foi aberto e, consequentemente, não foi contabilizado um voto antecipado vindo do estrangeiro, da Embaixada Portuguesa em Santo Tomé e Príncipe, dado que a Assembleia de Apuramento Geral não tem competência para o efeito e tal constituiria uma violação do princípio constitucional do segredo de voto. Também se registaram 2 erros materiais, um relativo ao Consulado de Barcelona e outro ao Consulado de Nairobi, tendo ambos sido objeto da devida retificação. Seguidamente, nos termos do artigo 112-A, a Assembleia verificou a repetição da votação nas seguintes Assembleias ou secções de voto, cujo resultado completou o respectivo apuramento distrital. Do Distrito de Leiria, no município de Leiria, na freguesia de Bidoeira de Cima, mesas 1 e 2. Em Lisboa, no Distrito de Lisboa, no município da Ruda dos Vinhos, na freguesia de Arranhó, mesas 1 e 2. Também no Distrito de Lisboa, no município da Ruda dos Vinhos, na freguesia de Arruda dos Vinhos, as mesas 1 a 8. No Distrito de Lisboa, no município também de Arruda dos Vinhos, na freguesia de Cardosas, a mesa 1. Distrito de Lisboa, município de Arruda dos Vinhos, freguesia de Santiago dos Velhos, mesa 1. No Distrito de Santarém, no município do Cartacho, na freguesia de Valada, mesas 1 a 3. No Distrito de Santarém, no município da Golgã, na freguesia de Azinhaga, mesas 1 e 2. No Distrito de Santarém, no município da Golgã, na freguesia de Pombalinho, mesa 1. No Distrito de Santarém, no município de Rio Maior, na freguesia de Alcobertas, as mesas 1 a 4. No Distrito de Santarém, no município de Rio Maior, na freguesia de Rio Maior, mesa 11. No Distrito de Santarém, município de Salvaterra de Magos, freguesia de Salvaterra de Magos, mesas 1 a 6. Distrito de Santarém, município também no município de Santarém, na freguesia de São Vicente de Paúl, mesa 3. No Distrito de Santarém, também no município de Santarém, na União de Freguesias da cidade de Santarém, mesa 13. Distrito de Setúbal, município de Alcácer do Sal, na freguesia de Alcácer do Sal, Santa Maria do Castelo, mesas 1 a 7. No Distrito de Setúbal, município de Alcácer do Sal, na freguesia de Alcácer do Sal, Santiago, mesas 1 a 6. No Distrito de Setúbal, no município de Alcácer do Sal, na freguesia da Comporta, mesas 1 e 2. No Distrito de Setúbal, município de Alcácer do Sal, na freguesia de Santa Susana, mesas 1 e 2. No Distrito de Setúbal, no município de Alcácer do Sal, na freguesia de São Martinho, mesa 1. No Distrito de Setúbal, município de Alcácer do Sal, freguesia de Torrão, mesas 1 a 3. O apuramento distrital e intermédio, tido assim em conta para efeitos do apuramento geral, foi o seguinte: Distrito de Aveiro, inscritos 642.539, brancos 13.090,
nulos 5.966. António José Martins Seguro, 242.614. André Claro Amaral Ventura, 116.887. Votantes, 378.557, que dá uma percentagem de 58,92%. Abstenção, 263.982, com uma percentagem de 41,8%. Distrito de Beja. Distrito de Beja, inscritos 117.311, brancos 1.797, nulos 1.108. António José Martins Seguro, 39.338. André Claro Amaral Ventura, 23.695. Votantes, 65.938, com a percentagem de 56,21%, e abstenção de 51.373 votos, com 43,79% dos votos de abstenção. Distrito de Braga, inscritos 783.840, brancos 19.510, nulos 7.536, António José Martins Seguro, 318.152, André Claro Amaral Ventura, 156.454, votantes 501.652, abstenção 282.188, uma percentagem para o primeiro caso dos votantes 64%, para a abstenção 36%. Distrito de Bragança, inscritos 132.547, brancos 1.604, nulos 1.109, António José Martins Seguro, 36.235 votos, André Claro Amaral Ventura, 62.263 votos. Votantes, abstenção 70.284 votos. Distrito de Castelo Branco, inscritos 162.239, brancos 2.258, nulos 1.686. António José Martins Seguro, 64.142 votos. André Claro Amaral Ventura, 29.351 votos. Votantes, 97.437, uma percentagem de 60,6%. Abstenção, 64.802, com percentagem de 39,94%. Distrito de Coimbra, inscritos 370.244, brancos 6.911, nulos 3.229, António José Martins Seguro, 146.849 votos, André Claro Amaral Ventura, 56.629 votos. Votantes, 213.618, uma percentagem de 57,70%, e abstenção 156.626, uma percentagem de 42,30%. Distrito de Évora, inscritos 132.428, votos brancos 2.450, nulos 1.293, António José Martins Seguro, 48.213 votos, André Claro Amaral Ventura, 25.159 votos. Votantes, 77.115 votos, uma percentagem de 58,23%. Abstenção, 55.313, com uma percentagem de 41,77%. Distrito de Faro, inscritos 384.864, brancos 6.083, nulos 3.140. António José Martins Seguro, 114.753 votos,
André Claro Amaral Ventura, 86.955 votos. Votantes, 210.931, a percentagem de 54,81%, abstenção de 173.933, para uma percentagem de 45,19%. Distrito da Guarda, inscritos 138.537, brancos 1.876, nulos 1.447, António José Martins Seguro, 47.642 votos, André Claro Amaral Ventura, 24.709 votos. Votantes, 75.674, uma percentagem de 54,62%. Abstenção, 62.863, para uma percentagem de 45,38%. Distrito de Leiria, inscritos 412.472, brancos 8.670, nulos 4.714, António José Martins Seguro, 145.331 votos, André Amaral Ventura, 72.055 votos. Votantes, 230.770, uma percentagem de 55,95%. Abstenção, 181.702, para uma percentagem de 44,05%. Distrito de Lisboa, inscritos 1.920.877, brancos 40.829, nulos 24.678, António José Martins Seguro, 769.902, André Claro Amaral Ventura, 321.569. Pedia um bocadinho mais de silêncio, porque este é um momento de transparência da nossa democracia e, portanto, embora possa parecer um tanto fastidioso, é importante porque dá exatamente a expressão verdadeira, transparente e clara a todas as pessoas daquilo que foi o apuramento do ato eleitoral. Pedia atenção. Distrito de Lisboa, portanto, votantes 1.156.978, que dá percentagem de 60,23%. Distrito de Porto Alegre, inscritos 763.899, com 39,77%. Distrito de Porto Alegre, agora é que é, inscritos 92.357, brancos 1.442, nulos 877, António José Martins Seguro, 30.067 votos, André Claro Amaral Ventura, 20.694 votos. Votantes, 53.080, por uma percentagem de 57,47%, e abstenção, 39.277, uma percentagem de 42,53%. Distrito do Porto, inscritos 1.591.068, brancos 32.855, nulos 17.403, António José Martins Seguro, 657.271 votos, André Claro Amaral Ventura, 280.293 votos. Votantes, 987.822, com uma percentagem de 62,9%. Abstenção, 603.246, por uma percentagem de 37,91%. Distrito de Santarém, inscritos 378.035, brancos 7.424, nulos 4.165, António José Martins Seguro, 127.290 votos, André Claro Amaral Ventura, 81.112 votos. Votantes, 219.991, uma percentagem de 58,19%. Abstenção, 158.044, para uma percentagem de 41,81%. Distrito de Setúbal, inscritos 755.843, brancos 11.412, nulos 7.484, António José Martins Seguro,
281.079 votos. André Claro Amaral Ventura, 143.121 votos. Votantes, 443.096, uma percentagem de 58,62%. Abstenção, 312.747, por uma percentagem de 41,38%. Distrito de Viana do Castelo, inscritos 232.383, brancos 4.519, nulos 2.121, António José Martins Seguro 78.279 votos. André Claro Amaral Ventura, 42.763 votos. Votantes, 127.682, uma percentagem de 54,94%. Abstenção, 104.701, uma percentagem de 45,6%. Distrito de Vila Real, inscritos 206.329, brancos 2.832, nulos 1.791, António José Martins Seguro, 61.873 votos, André Claro Amaral Ventura, 35.594 votos. Votantes, 102.090, uma percentagem de 49,48% e abstenção de 104.239 para uma percentagem de 50,52%. Distrito de Viseu, inscritos 333.963 eleitores, brancos 5.561, nulos 3.090, António José Martins Seguro, 114.867 votos, André Claro Amaral Ventura, 64.451 votos. Votantes, 187.969, para uma percentagem de 56,28%. Abstenção, 145.994, para uma percentagem de 43,72%. Região Autónoma da Madeira, inscritos 255.653 eleitores, brancos 1.606, nulos 3.770, António José Martins Seguro, 76.402 votos, André Claro Amaral Ventura, 59.630. Votantes, 141.408, por uma percentagem de 55,31%. A abstenção, 114.245, por uma percentagem de 44,69%. Região Autónoma dos Açores, inscritos 230.538, brancos 3.272, nulos 1.160, António José Martins Seguro, 60.918 votos, André Claro Amaral Ventura, 30.765 votos. Votantes, 96.115, uma percentagem de 41,69%. Abstenção, 134.423, para uma percentagem de 58,31%. Residentes no estrangeiro, inscritos 1.751.756 eleitores, brancos 1.071, nulos 575 votos, António José Martins Seguro, 41.396 votos, André Claro Amaral Ventura, 42.749 votos. Votantes, 85.791, que dá uma percentagem de 4,90%. Abstenção, 1.665.965, para uma percentagem de 95,1%. Tendo-se procedido seguidamente ao apuramento geral em conformidade com o preceituado nos artigos 107 e 108 do artigo-lei número 319-A/76, de 3 de maio, foram inscritos 11.025.823 eleitores, votos brancos 177.072, nulos 98.342, António José Martins Seguro, 3.502.613 votos, uma percentagem de 66,84%. André Claro Amaral Ventura, 1.737.950, por uma percentagem de 36,16%. Votos validamente expressos, 5.400.000
240.563. Votantes, 5.159.515.000, assim é que é, 977 votos, que dá uma percentagem de 50,03%. Abstenção, 5.509.846, para uma percentagem de 49,97%. No decurso dos trabalhos não se registaram quaisquer ocorrências, nem foram apresentadas quaisquer reclamações, protestos ou contra-protestos. Considerando que nenhuma das discrepâncias mencionadas releva para o efeito, na sala de sessões do Tribunal Constitucional, pelo seu Presidente, foram proclamados os resultados do apuramento geral e, em conformidade com eles, proclamado eleito Presidente da República para o mandato que se iniciará em 9 de março, o cidadão António José Martins Seguro. Para constar, celebrou esta ata, que depois de lida e achada, conforme foi assinada por todos os presentes. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carvalho. E agora, o Sr. Presidente da República eleito vai prestar a sua declaração de compromisso. Peço a todos o favor de se levantarem. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Peço agora à Sra. Deputada Joana Lima o favor de ler o auto de posse do Sr. Presidente da República. Muito obrigada, Sr. Presidente. Auto de posse. Aos 9 dias do mês de março de 2026, perante a Assembleia da República, para o efeito reunida na Sala das Sessões
do Palácio de São Bento, tomou solenemente posse o Presidente da República Portuguesa, eleito em 8 de fevereiro de 2026, Dr. António José Martins Seguro. Depois de lida a ata da Assembleia de Apuramento Geral da eleição do Presidente da República, o Dr. António José Martins Seguro prestou juramento solene pela forma prescrita no número 3 do artigo 127º da Constituição da República Portuguesa. Para constar, se lavrou o presente auto de posse, que vai ser assinado por Suas Excelências o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da República cessante, Sua Majestade o Rei de Espanha, Senhor Presidente da República de Angola, Senhor Presidente da República de Cabo Verde, Senhor Presidente da República de Moçambique, Senhor Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Senhor Presidente da República de Timor-Leste, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhoras e Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhor Presidente Aníbal Cavaco Silva, Senhores Presidentes da Assembleia da República Assunção Esteves e João Bosco Mota Amaral, Senhor Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, autoridades civis, militares e religiosas, senhoras e senhores embaixadores, ilustres convidadas e ilustres convidados, senhoras e senhores deputados, caras e caros portugueses. Compete ao Presidente da Assembleia da República, nesta cerimónia, dar a palavra ao Presidente da República que toma posse. Sou, nestas matérias, um institucionalista e, por isso mesmo, serei breve na minha intervenção. Mas permitam-me duas notas. A primeira, sobre o Presidente da República, que hoje cessa funções, o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Diz, em tom de graça, que todos os portugueses têm uma fotografia com o Presidente da República. O mais curioso é que, provavelmente, é mesmo verdade. E o que é apontado por alguns
como caricatura, tem, na verdade, um outro significado muito especial. É o reflexo e a consequência perfeita do tipo de relação que o Presidente Marcelo soube criar com cada um dos 10 milhões de portugueses. Desde os seus tempos de comentador, que Marcelo Rebelo de Sousa foi mais amado pelo país real do que, muitas vezes, pelo país político. E o maior elogio que se pode fazer é que Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre igual a si próprio. Marcelo Presidente foi igual a Marcelo Comentador, que já por si era igual a Marcelo Professor ou a Marcelo Jornalista. Passaram-se os anos, mudaram-se os governos e as circunstâncias e Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre Marcelo Rebelo de Sousa. De uma previsível imprevisibilidade, de uma proximidade irrepetível e de um afeto muito mais genuíno do que estamos tantas vezes dispostos a conceder. Um afeto que lhe permitiu ouvir e perceber como poucos o país. Às vezes, muitas vezes, antes mesmo de o país se perceber a si próprio. Poucos dedicaram tanto da sua vida à causa pública. E pense o que se pensar. Com mais críticas ou menos críticas, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi o Presidente que os portugueses precisaram do primeiro ao último momento dos seus mandatos. Penso que posso dizer, em nome desta Câmara, e muito para além dela, com a emoção de uma amizade com mais de 4 décadas e com o respeito institucional de Presidente da Assembleia da República, muito obrigado, Sr. Presidente. O que me leva à segunda nota. Sr. Presidente António José Seguro. Ouvimos dizer que a democracia está em crise e, no entanto, 5.519.808 cidadãos saíram de casa para votar. Uma das maiores participações de sempre. É extraordinário. Mais ainda, se pensarmos que no dia das eleições o país enfrentava temporais sem precedentes e que as sondagens não abriam espaço a grandes surpresas sobre o resultado. Num tempo em que tantas vezes colocamos tanto em causa, talvez valha a pena lembrar este número e repeti-lo em voz alta. 5.519.808. Lembrar que os portugueses acreditam no nosso regime democrático construído ao longo de 50 anos. Repetir que os cidadãos confiam nesta República que a nossa Constituição protege. Senhor Presidente, ouvimos dizer que o debate político está polarizado e, no entanto, 3.505.846 pessoas, a maior votação de sempre, foi num candidato que defendeu abertamente a necessidade de consensos e de acordos. Ouvimos dizer que o Parlamento está fragmentado e bloqueado e, no entanto, 269 diplomas foram aprovados na generalidade
neste plenário desde junho do ano passado, com temas diferentes que vão da mobilidade às finanças públicas, temas diferentes com diferentes geometrias de aprovação. Ouvimos, e onde ouvimos pluralização, devíamos ser capazes de ver debate. Onde ouvimos fragmentação, devíamos ser capazes de ver participação. E onde ouvimos crise, devíamos ser capazes de ver resultados. Quando alguns insistem em subestimar as opções eleitorais dos nossos cidadãos, o que os números e os factos nos dizem é que nunca houve tantos portugueses interessados no que fazemos. Nunca houve tantos portugueses a discutir o que dizemos. Nunca houve tantos portugueses tão preparados e tão capazes de escrutinar. Escrutinar também o Parlamento e o modo como, neste plenário, cada partido, cada deputado exerce o seu mandato. Se olharmos para os factos, Sr. Presidente, concluímos que a democracia funciona. É verdade que a ordem internacional nos traz novas exigências, conflitos, instabilidade e incerteza. É verdade que o Parlamento, na sua diversidade, não é a causa, mas a consequência das diferenças que existem na sociedade. É verdade. Mas a democracia funciona, a cidadania funciona e o Parlamento funciona. Sr. Presidente, mais à direita ou mais à esquerda, mais ao centro ou mais pragmáticos, o que têm ainda todos estes portugueses em comum? Elegeram-nos para não deixarmos tudo na mesma. O Sr. Presidente conhece bem este Parlamento e este Parlamento conhece-o igualmente bem. Ouvimos as suas intervenções públicas durante a campanha. Ouvimos os seus apelos para consensos em áreas estratégicas. No dia em que toma posse, deixa definitivamente de representar este ou aquele eleitor. Esta ou aquela linha de pensamento passa a representar-nos a todos. Sei que o fará com a dignidade e a elevação que a função exige. Em nome de todos, neste Parlamento, faço votos de muito sucesso para o seu mandato e reafirmo-lhe o compromisso da Assembleia com a nossa responsabilidade comum. Fazer a diferença, construir permanentemente a democracia. Conte, Sr. Presidente da República, com a lealdade institucional do Parlamento, porque o país conta com as suas instituições e, como tantas vezes na nossa história, saberemos todos estar à altura dessa responsabilidade. Por Portugal, disse. Vai agora usar a palavra o Sr. Presidente da República, António José Seguro. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sua Majestade, Srs. Presidentes da República, Srs. Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Corpo Diplomático, Excelentíssimas Autoridades Civis, Militares e Religiosas, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Dr. José Pedro Aguiar Branco, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo o Parlamento português e cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. À cortesia devida, sobreponho o meu respeito democrático pela expressão popular do povo português, aqui representada na sua pluralidade. Desejo-vos as maiores felicidades e afianço a minha cooperação institucional
no respeito pela Constituição da República, sobre a qual acabei de fazer o meu juramento solene. Assumo hoje, perante vós e perante o povo português, a honra e a responsabilidade de servir Portugal como Presidente da República. Saúdo todos os portugueses. Fico eternamente agradecido pela confiança que depositaram em mim para vos servir como Presidente. Presidente de Portugal inteiro e Presidente de todos os portugueses, vivam em Portugal ou no estrangeiro. Como escreveu Jorge de Sena, Portugal é feito dos que partem e dos que ficam. Sentimento que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa também interpretou quando, inovando, decidiu realizar as comemorações do Dia de Portugal em território nacional e na diáspora. Prática essa que decidi continuar por partilharmos a mesma interpretação. Senhor Professor Marcelo Rebelo de Sousa, na hora em que cessa funções como Presidente da República, quero dirigir-lhe uma palavra de gratidão pela sua dedicação a Portugal e à defesa do interesse nacional. Qualquer que seja o balanço que cada um faz dos seus mandatos, ninguém pode negar-lhe o amor a Portugal. Fica a gratidão e julgo que também posso dizer o afeto de um país que sentiu sempre a sua presença nos momentos mais importantes dos últimos 10 anos. Também com estes fundamentos, decidi condecorá-lo com o grau mais alto da Ordem da Liberdade, o grão colar da Ordem da Liberdade, em cerimónia a ocorrer durante o dia de hoje. Saúdo o Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva, cuja presença representa um sinal vivo da continuidade institucional da nossa democracia, e o Sr. General António Ramalhianos, que por razões atendíveis não pôde associar-se a esta sessão. Evoco com respeito a memória do Sr. Dr. Mário Soares e do Sr. Dr. Jorge Sampaio. Para além das diferentes leituras políticas que possam existir em relação aos meus antecessores, permanece o reconhecimento pelos serviços que prestaram a Portugal, que marcam de forma indelével a história da nossa vida democrática. O legado que nos deixam é um dos maiores ativos da nossa democracia. O simbolismo e a relevância do papel do Presidente da República resultam, em muito, do testemunho que transmitiram e afirma-se de modo bem evidente junto de todos os portugueses. Cumprimento Sua Majestade o Rei Filipe VI. A sua presença honra-nos e reforça os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha. Sei que ambos preferimos os caminhos às fronteiras. Sinergias que unem territórios, aproximam pessoas e transformam a vizinhança numa relação de amizade e cooperação. A relação entre Portugal e Espanha tem demonstrado que é possível construir convergências duradouras quando prevalece a vontade de um destino partilhado. Vontade que aqui renovo em nome de Portugal. Dirijo uma calorosa saudação às Suas Excelências, os Presidentes da República de Angola, Dr. João Lourenço, São Tomé e Príncipe, Engenheiro Carlos Manuel Villanova, Cabo Verde, Dr. José Maria das Neves, Timor-Leste, na sua dupla qualidade de Presidente da CPLP, Dr. José Ramos Horta, e de Moçambique, Dr. Daniel Chapo, cujas presenças simbolizam a força dos laços históricos, culturais e económicos que unem os nossos povos e reafirmam os valores da cooperação, amizade e do diálogo que partilhamos. Na sua diversidade, a comunidade lusófona demonstra que uma língua comum pode ser também a partilha de uma ambição maior, um projeto de desenvolvimento e de afirmação conjunta num mundo que precisa cada vez mais de entendimento e de paz. É com essa consciência que Portugal assume as suas responsabilidades no plano internacional, procurando, com a sua presença nos principais fóruns multilaterais,
designadamente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, seja sempre um espaço de escuta e de representação das aspirações que partilhamos nesta comunidade de língua portuguesa. Uma saudação emocionada aos capitães de Abril, homens de coragem que abriram as portas da esperança a Portugal e devolveram a liberdade ao povo português. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, durante décadas acreditámos que o mundo caminhava, ainda que lentamente, para uma ordem internacional mais cooperante, respeitadora da soberania dos Estados, baseada no direito e na força das instituições do multilateralismo. Com essa convicção, criámos um universo de regras, organizações e estruturas de intermediação, mecanismos de solidariedade internacional, estabilidade nas relações entre Estados, trocas comerciais e, não menos importantes, uma crença. O progresso significa uma evolução permanente num caminho de um futuro mais digno para todos. Essa convicção ajudou a construir estabilidade, criou prosperidade, deu esperança a muitos povos. Hoje vivemos tempos de mudanças profundas e de rupturas. Desmoronam-se pilares da nossa organização internacional. A força da lei foi substituída pelo poder dos mais fortes. Em demasiadas regiões do mundo vive-se um autêntico estado de natureza e ganha corpo a metáfora do filósofo Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. A guerra regressou à Europa. As cadeias económicas revelam fragilidades. A competição geopolítica intensifica-se. A paz é hoje mais frágil do que ontem. A transição energética e tecnológica transforma sociedades inteiras a uma velocidade sem precedentes e, em alguns casos, estão a ser utilizadas como armas ou chantagem. As alterações climáticas impõem urgência e responsabilidade. Nenhum país, por mais preparado que esteja, consegue enfrentar sozinho esta realidade brutal. E os países mais vulneráveis, até mesmo os mais cobiçados pelos seus recursos ou posições geoestratégicas, não têm a certeza de poder contar com a proteção da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Na verdade, até de alianças históricas e estruturantes do Ocidente. Esta nova realidade exige mais rigor e empenhamento de todos nós. Simultaneamente, Portugal enfrenta desafios estruturais que se arrastam há tempo demais. Crescimento económico insuficiente, economia baseada em baixos salários, desigualdades persistentes, pobreza constante, envelhecimento demográfico, morosidade na justiça, burocracias públicas, dificuldades no acesso à saúde e à habitação, falta de mão de obra, escassez de oportunidades para os mais jovens, insegurança para os mais idosos, desconfiança nas instituições e na política. Infelizmente, uma enumeração demasiado longa e pesada. Acresce o esforço hercúleo de reconstrução e recuperação de parte significativa do território nacional, devastado pelas catástrofes deste inverno, a cujas populações expresso de novo a minha solidariedade. Falemos claro, nenhum destes desafios se resolve com improvisação, com metas que se esgotam no imediato e dirigidas exclusivamente para um calendário eleitoral de egoísta conveniência. A experiência do passado recente, de ciclos eleitorais de 2 anos, não é desejável. Tudo farei para estancar esse frenesim eleitoral. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dirijo-me com respeito institucional aos partidos políticos com representação parlamentar. Portugal precisa, neste momento da sua história, de um compromisso político claro, com contributos do maior número possível de partidos, para que seja garantida estabilidade democrática, previsibilidade nas políticas públicas, capacidade governativa e foco nas respostas urgentes e nas reformas estruturais. É urgente e vital para o presente e para o futuro dos nossos filhos que consigamos alcançar resultados assinaláveis.
Só assim o país será viável. É frequente na nossa sociedade encontrar uma desculpa para justificar um erro. Façamos tudo, mesmo tudo, para que não sejamos nós a desculpa. Fim de um ciclo eleitoral de 3 eleições e 4 idas às urnas em apenas 9 meses, abre-se um novo ciclo de 3 anos sem eleições nacionais. Portugal tem uma oportunidade de ouro para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que afetam a vida dos portugueses. Não falo de unanimismos artificiais. Não falo de apagar diferenças ideológicas. Falo de maturidade democrática. Pretendo que se coloque o interesse nacional acima da lógica de curto prazo e de interesses eleitorais. Este compromisso não é contra a democracia, é pela democracia. A democracia precisa de tempo para produzir resultados. O país ganha quando os partidos políticos conseguem convergir no essencial, nas prioridades e nas políticas estruturais. Enquanto Presidente da República, tudo farei para promover o diálogo e incentivar entendimentos entre os diferentes responsáveis políticos. Reafirmo o meu entendimento que a rejeição da proposta de lei do Orçamento de Estado não implica automaticamente a dissolução da Assembleia da República. As legislaturas são para cumprir e todos devemos assumir essa responsabilidade, Governo e oposições. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para melhorar a qualidade da vida dos portugueses. Empenhar-me-ei para que se consiga garantir aos portugueses o acesso à saúde a tempo e horas. Em breve, convidarei os partidos políticos para iniciarmos trabalhos com o propósito de dotar o país de um compromisso interpartidário para garantir o acesso à saúde e, de forma sustentada, salvaguardar a continuidade do Serviço Nacional de Saúde. Um compromisso que ultrapassa ciclos governativos, com o envolvimento de todos os atores da área da saúde, com metas, políticas, medidas, orçamentos plurianuais e avaliação de resultados. O mesmo gostaria que fosse alcançado noutras áreas essenciais, como, por exemplo, o acesso à habitação, o rejuvenescimento da nossa população, criação de melhores oportunidades para os jovens, uma justiça mais célere, um Estado eficiente, um crescimento económico assente num modelo com melhores salários, com critérios de igualdade que ponham fim à inaceitável discriminação salarial das mulheres portuguesas. Dito isto, quero deixar claro que a estabilidade não é um fim em si mesmo. Muito menos significa estagnação e imobilismo. A estabilidade é uma condição para a mudança, nunca uma meta. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a história recente revela que em muito pouco tempo se destrói o que foi construído em séculos. Que poucos estão a demolir um marco civilizacional resultado do contributo de muitos. Acreditamos na solidez das instituições e na resistência do nosso sistema de valores. Um engano. No instante, esses pilares estão a ser desmoronados. Portugal não está imune a risco igual, perturbador do nosso sistema democrático, do soltar com frente de ideias e do normal funcionamento dos contrapoderes instituídos. Em nenhuma circunstância admitirei que sejam ultrapassadas estas linhas vermelhas que são a essência da nossa democracia. Cuidar da democracia tornou-se, nos novos tempos, uma tarefa urgente a que o Presidente da República se entregará por função e por convicção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste contexto crítico e exigente, Portugal enfrenta desafios profundos que a nós cabe superar. Que devemos enfrentar com determinação nacional, criando mais riqueza, garantindo a sustentabilidade do Estado Social, combatendo desigualdades e reforçando a confiança entre os cidadãos e o Estado. No entanto, vivemos num mundo interdependente. Há outros desafios que só podem ser enfrentados em conjunto com os nossos parceiros. A segurança, a estabilidade económica, a sustentabilidade ambiental, a transição energética, a regulação das novas tecnologias, a defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos exigem cooperação internacional.
Exigem alianças sólidas. Exigem que não desistamos do multilateralismo e da resolução pacífica dos conflitos internacionais. Portugal universalista por vocação, perseguirá todos os diálogos bilaterais e contribuirá para reforçar as organizações de que fazemos parte, nomeadamente as Nações Unidas, a NATO, a CPLP, a Organização dos Estados Ibero-Americanos e a União Europeia. Somos um país europeu, atlântico e lusófono. Temos uma responsabilidade acrescida no diálogo com a África e com a América Latina. O Mediterrâneo e o Atlântico não são fronteiras, são espaços de cooperação. Mas é aqui, a nossa terra-mãe, Portugal, abraçada com a Europa num destino partilhado. A Europa não é apenas um espaço geográfico ou económico. É uma comunidade de valores, democracia, liberdade, dignidade humana, primado da lei e solidariedade entre povos. Estes valores estão a ser testados como nunca. Precisamos nos preparar para os defender. Ao fazê-lo, estamos a defender o nosso povo e a nossa civilização. Portugal tem de participar no aprofundamento da construção europeia, com maior integração política, decisões mais céleres, economia mais competitiva, convergência social, crescente autonomia estratégica na defesa e na energia e com capacidade para proteger os seus cidadãos sem abdicar dos seus princípios. A opção europeia foi uma escolha estruturante da nossa prosperidade. 40 anos depois, volta a ser a aposta estruturante para garantirmos a nossa defesa e a nossa segurança. Portugal precisa de melhor Europa. O mundo precisa de mais Europa. A Europa é o humano que Gonçalo M. Tavares diz precisar de brilhar nas noites que estão mais escuras do que habitualmente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a vontade nacional é essencial para o sucesso desta estratégia. Empenhar-me-ei na mobilização dessa vontade, tendo em conta as opiniões plurais dos portugueses. Começarei hoje mesmo, escutando jovens oriundos de todas as regiões do país e da diáspora. Serei um presidente próximo das pessoas, que escuta e compreende as suas preocupações. Atuarei sempre com respeito pela Constituição da República. Estarei atento às desigualdades e comprometido com a justiça social e a dignidade humana. Serei exigente com as instituições e com os responsáveis políticos, sempre com o intuito de melhorar a vida dos portugueses. Exercerei o cargo com equilíbrio, diálogo e cooperação leal e profícua com o Governo. Sou livre. A minha liberdade é garantia da minha independência como Presidente da República. Tratarei todos os partidos por igual. Sei que as minhas decisões não agradarão a todos, umas vezes apoiados por uns, outras vezes por outros. Encontrarei sempre conforto na minha consciência e no meu dever para com os portugueses e para com Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como Comandante Supremo das Forças Armadas, zelarei pela legalidade, pela integridade e pela missão das nossas Forças Armadas num regime democrático. Agirei com reserva, sobriedade e sentido de Estado, vendo os nossos militares como servidores da paz, da Constituição e do povo português. Dirijo palavras de reconhecimento às nossas Forças Armadas pela sua dedicação, coragem e compromisso na defesa da liberdade, da paz e da segurança de todos nós. Saúdo o poder local democrático e as autonomias regionais que este ano celebram 50 anos de existência, um marco incontornável na consolidação da democracia portuguesa. A criação e a afirmação das autarquias e das autonomias insulares representam um passo decisivo na aproximação das decisões políticas às populações, na valorização dos territórios e na promoção de um desenvolvimento mais participado. Contudo, apesar deste contributo inegável, os resultados alcançados revelam que Portugal continua a apresentar desequilíbrios regionais significativos, em prejuízo
de um interior abandonado e esquecido. O caminho da descentralização e da valorização dos territórios merece reflexão e decisões futuras. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sei que há muito sofrimento e desalento. O deste inverno, o do verão passado, o de sempre. Sei que há muitos portugueses indignados com tantas injustiças e com elevado custo de vida. Muitos deixaram mesmo de acreditar. Trago-vos uma palavra de esperança. Acreditem em Portugal. Na minha visão de Portugal, todos contam e cada um tem um papel a desempenhar. É urgente recuperarmos o sentido de comunidade e restaurar o nosso chão comum, que nos permite viver em harmonia uns com os outros, onde cada geração acrescenta qualidade de vida à geração dos seus pais. Ao longo da nossa história, Portugal enfrentou momentos difíceis, superou crises, transformações e desafios aparentemente impossíveis. Sempre que conseguiu avançar, foi porque soube unir esforços, colocar o interesse comum acima das divergências e agir com visão de longo prazo. Hoje precisamos novamente desse espírito. Precisamos de uma cultura política que privilegie soluções em vez de bloqueios, visão em vez de curto prazo, diálogo em vez de trincheiras e pense nas novas gerações quando hoje toma decisões. Precisamos da ciência, da inovação e da cultura como motores da transformação social e da emancipação do ser humano, de todos os seres humanos. Precisamos de ser melhores na organização do que no improviso. Precisamos de mobilizar o talento das nossas universidades, dos cientistas, dos criadores culturais, dos empresários, dos trabalhadores, das instituições públicas, das nossas comunidades no mundo e de todos os cidadãos que acreditam no potencial do país. Portugal tem recursos e tem talento, mas acima de tudo tem a capacidade de definir o seu futuro. O futuro não está escrito. O futuro constrói-se com trabalho, com visão e com esperança. Como nos recorda Luís Vaz de Camões, as coisas árduas e lustrosas alcançam-se com trabalho e com fadiga. Um tempo novo começa agora. Esta é a hora de abandonarmos a nostalgia ou a repetição dos passados e substituí-la pela visão esperançosa de um Portugal renovado, moderno e justo. Precisamos do melhor que há dentro de nós. Este é o momento de vencermos o medo e erguermos a esperança. Esperança não é ingenuidade, é acreditar que temos capacidade coletiva para resolver os nossos problemas. Avancemos juntos, com coragem para mudar, sabedoria para decidir e união para vencer. Viva Portugal! Com a intervenção do Sr. Presidente da República, declaro encerrada a nossa sessão, sendo que vamos ouvir o hino nacional.